Seu veículo já tem seguro? Na hora de decidir, escolha com inteligência. A Darko chegou em Lusiânia e região com proteção completa para você rodar tranquilo. Assistência 24 horas em todo o Brasil. Carro reserva, guincho e serviços essenciais. Em caso de perda total, você recebe 100% da FIP à vista em até 45 dias. E ainda benefícios que fazem a diferença. Desconto em combustível, telemedicina e muito mais. Faça sua cotação agora. 619-952-04228. A Darko, mais que seguro. Proteção veicular inteligente. Seu carro quebrou? Soltou fumaça? Aqueceu? Não se desespere. Venha conhecer a Automecânica Meireles. Há 9 anos cuidando bem do seu possante. Temos profissionais capacitados e qualificados. Na Automecânica Meireles fazemos troca de óleo, temos scanner de última geração para diagnóstico preciso e, claro, aquela revisão em geral para rodar sem preocupação. Parcelamos seus serviços em até 10 vezes sem juros. Automecânica Meireles, essa é de confiança. Seu carro em boas mãos. E temos lava-jato e estofados. Automecânica Meireles, Avenida Governador Henrique Santilho, quadra 23, lote 3, bairro Jofre, Parada. Fone 61 993 17 92 39. www.luzianefm.com.br. Peça sua música, fique por dentro das últimas notícias e dos principais eventos. A verdadeira qualidade está nos detalhes, na seleção do malte, na pureza da água, na espuma cremosa. Chopp Nevassa é o resultado dessa dedicação. Um sabor equilibrado, um amargor na medida certa e uma leveza que surpreende. Não é só uma bebida, é uma experiência. Nevassa Chopp, o sabor que você merece. Que segunda assada às 5 da manhã tem o melhor do sertanejo na Lusiânia FM. Aqui nossa programação é diferenciada. Estrada que era vermelha de terra. Você ouve o melhor do clássico sertanejo. Sertanejo Raiz. Músicas com som de saudade. Para dizer que sou caipira na cidade. É moda boa, é aqui na Lusiânia FM, nos clássicos sertanejos. Eu vou lhe dar o endereço onde moro. Lusiânia FM, a rádio faz parte do seu dia. Lusiânia faz parte do seu dia. Lusiânia FM. A partir de agora, na Lusiânia FM, tem o programa Lusiânia em Foco. Você conectado com as principais notícias de Lusiânia e região. Lusiânia em Foco. Apresentação, Luiz Alberto. Vem comigo, está entrando no ar mais uma edição do programa Lusiânia em Foco. Sou o jornalista Luiz Alberto, estaremos juntos. No horário de Brasília, 19h04. Na rádio que faz parte do seu dia, a número 1 da cidade. O número do telefone você já sabe, é o WhatsApp, 3601-4573. Você pode participar ao vivo aqui com a gente, mandar uma mensagem de texto ou áudio. Este é o programa Lusiânia em Foco. Direção-geral, Nélio Freitas, coordenação, Denis de Oliveira. Um grande abraço para você que está nos acompanhando aí no seu veículo. Você que está na fazenda, aumente o volume. Ei, aumente o volume, está no ar o programa. Programa informativo, interativo e cultural. Neste programa sempre recebo profissionais de várias áreas do conhecimento. E vamos para os destaques do programa. A final do Campeonato Candango de 2026 contará novamente com portões abertos ao público. O governo do Distrito Federal, GDF, e a Federação Local confirmaram nesta sexta-feira, dia 13, a liberação de ingressos gratuitos para o jogo decisivo do torneio, marcado para o dia 21 de março, às 16 horas, na Arena BRB Mané Garrincha. Além das estradas, o transporte público também funcionará sem cobrança no dia da partida. A iniciativa envolve a compra dos ingressos pelo Banco de Brasília, patrocinador da competição, e a inclusão da decisão no programa Vai de Graça, responsável por liderar o acesso ao transporte coletivo. A medida tem como objetivo ampliar a presença dos torcedores no principal palco esportivo da capital federal. Apesar do anúncio, ainda não foram divulgados detalhes sobre o modelo de distribuição das entradas.
No ano passado, a final também contou com ingressos gratuitos e reuniu cerca de 40 mil torcedores na Arena BRB Mané Garrincha. Homem foi preso pela Guarda Civil Municipal de Cidade Ocidental nesta sexta-feira, dia 13, suspeito de agredir a própria mãe, uma idosa de cerca de 70 anos, em Cidade Ocidental. A vítima recebeu atendimento e foi acompanhada até a delegacia para registrar a ocorrência, enquanto equipes realizavam buscas pelo suspeito, que havia fugido. No final da tarde, ele foi localizado na residência da família, detido e encaminhado ao Centro Integrado de Operações de Segurança, CIOPS, em Lusiânia, onde foi autuado em flagrante. Na sexta-feira, dia 13, o homem apontado pelas investigações como autor dos disparos que mataram Matheus Fernandes dos Reis, de 25 anos, filho do vereador de Lusiânia, Zé Paulo, o suspeito foi preso. O suspeito Paulo Henrique Marinho foi localizado na cidade de Natividade durante uma ação da Polícia Militar do Tocantins. Na operação, os policiais cumpriram mandados de prisão contra 2 homens, e um deles era justamente Paulo Henrique. Segundo a polícia, ele foi abordado em frente à residência onde estava morando. Após consulta aos sistemas de segurança, os militares confirmaram 2 mandados de prisão em aberto, sendo um por homicídio e o outro por tráfico de drogas. Ele recebeu voz de prisão no local. O suspeito estava foragido desde o dia do crime, ocorrido na noite de 8 de janeiro, no bairro Parque Estrela d'Alva 2. Após a prisão, o homem foi encaminhado para a Central de Flagrantes de Dianópolis, Tocantins, onde foram realizados os procedimentos legais. Olha só que situação inusitada. Um homem chamou a atenção de passageiros dentro de um ônibus em Goiânia. Ele entrou no coletivo carregando uma moto, surpreendendo quem estava no local. O caso aconteceu na quinta-feira, dia 12, e foi registrado por outros passageiros que presenciaram a cena. Imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver o homem dentro do ônibus segurando o veículo. A situação gerou curiosidade e comentários entre os passageiros, além de repercutir na internet pela cena pouco comum no transporte público. Tá aí as informações, Luziane Foco com informações de Lusiânia em torno de Goiás, do Brasil. No programa de hoje iremos falar sobre educação, né? O Dia da Escola que foi comemorado no Brasil, que é comemorado no Brasil anualmente, dia 15 de março. A data foi escolhida pelo Congresso Nacional para homenagear uma das instituições de maior importância para a formação educacional da população no país. A escola não é apenas um espaço de construção de conhecimento acadêmico, mas também um ambiente de desenvolvimento do indivíduo enquanto cidadão, dando a ele também ferramentas que o permitam uma vida em sociedade. E os meus convidados já estão aqui comigo, daqui a pouquinho já vou começar a entrevista com eles. São o diretor e professor de História Valmir Silva e também a psicopedagoga Carla Almeida, já tem uma vasta experiência na área de educação aqui em Lusiânia. Daqui a pouquinho eles irão falar sobre o papel da escola aqui no programa Lusiânia em Foco. Mas antes, vamos ouvir uma fala importantíssima aí sobre a influência da alimentação na saúde mental com a nutricionista Leila Marques. Fala, Leila! Boa noite! Boa noite, Luiz Alberto e ouvintes do programa Lusiânia em Foco. Boa noite! Vocês já ouviram falar de psiquiatria nutricional? É uma área da nutrição relativamente nova, que sugere a influência da alimentação na nossa saúde mental. Pesquisas indicam que até 2030, as doenças mentais serão a principal causa de adoecimento de pessoas no mundo, mas a alimentação poderá auxiliar na prevenção. As razões para o aumento dos transtornos mentais são desconhecidas, até mesmo porque são doenças de origem multifatorial. Porém, o estilo de vida moderno, com muito estresse, baixa atividade física e alimentação pouco saudável, pode estar contribuindo para o aumento desses transtornos. É o que mostra um estudo publicado em 2020 por pesquisadores italianos que indica que uma alimentação pobre em nutrientes antioxidantes,
como ômega 3 e fitonutrientes, pode gerar inflamação de baixo grau no organismo e, ao longo do tempo, desencadear doenças crônicas mentais, como ansiedade e depressão. Ou seja, uma alimentação rica em nutrientes pode ser um fator protetor para a mente. Por isso, uma dieta rica em alimentos naturais, como cereais integrais, verduras, frutas, legumes, ovos e carnes magras, pode contribuir para manter uma mente saudável. Nenhum estudo indica que um nutriente dietético isolado é capaz de melhorar a saúde mental, mas sim bons hábitos alimentares contribuem para isso, pois é a interação sinergética entre diferentes nutrientes que proporcionam esse resultado. Por isso, é fundamental ter uma alimentação à base de alimentos naturais e de forma variada. Para mais dicas de saúde e alimentação, acesse ao site leilamarques.com. Você encontra essa e diversas já faladas aqui. Leila Marques, nutricionista clínica, para o programa Luziane em Foco. Aí as informações importantíssimas com a nutricionista. Muito bem, eles já estão aqui, eu já apresentei, mas vou repetir, né, para você que acabou de sintonizar o seu rádio aí, o diretor na CEPI, né, e também professor de História aqui em Lusiânia, Valmir Silva, e também Carla Cristina, já tem 25 anos na educação, pós-graduada em Psicopedagogia, Gestão e Orientação Educacional. Né? E pelo seu histórico aí, está fazendo nutrição também? É isso mesmo? Deixa eu abrir aqui o microfone aqui. Vai lá, pode falar. Sim, estou fazendo nutrição. Legal. Carla e Valmir, de novo aqui no programa Luziane em Foco, sejam bem-vindos novamente. Obrigada. Carla, hoje iremos falar sobre o papel da escola, né? Que foi celebrado no dia 15 de março. O que você poderia nos dizer aí? Sim, em primeiro lugar, boa noite, Luiz Alberto, boa noite a todos os ouvintes. O papel da escola, ele tem um papel assim, fundamental na sociedade, que vai além de apenas ensinar os conteúdos. Ela é uma das principais instituições responsáveis pela formação do indivíduo e pelo desenvolvimento social de cada um. Em primeiro lugar, né, a escola ela promove a educação formal, ou seja, ela ensina conhecimentos como a gente está habituados, né, matemática, português, ciências, história, que são essenciais para a vida em sociedade e para o mercado de trabalho, né, para todos as crianças, os adolescentes e os jovens que estão na escola. Mas, além disso, ela contribui também para a formação cidadã. Na escola, as pessoas aprendem valores como respeito, responsabilidade, convivência em grupo, ética, participação social. Isso ajuda também a formar cidadãos conscientes de seus deveres e seus direitos também, né? Outro papel importante é o de reduzir as desigualdades sociais, né, no nosso mundo que a gente vive hoje. Quando oferece acesso à educação, à escola, né, a escola possibilita que as pessoas de diferentes origens tenham mais oportunidades na vida, podendo melhorar suas condições sociais e sua situação econômica também. E a escola também funciona como um espaço de, vamos dizer, de socialização, onde os indivíduos convivem com diferentes pessoas, com diferentes costumes, elas aprendem a lidar com as diferenças, constroem relações, né? E, por fim, ela contribui para o desenvolvimento crítico, né? Incentivando os alunos a pensar, questionar, interpretar o mundo ao seu redor. E, em resumo de tudo isso que eu falei, a escola não só transmite conhecimento, mas também forma cidadãos, né, promove inclusão e ajuda a construir uma sociedade mais justa e mais desenvolvida, né, nesse mundo que a gente vive. Diretor Valmir, falávamos em off antes de entrarmos ao vivo aqui, antes de começarmos o programa, o senhor falou algo muito importante sobre o treinamento, né, a visão que o senhor tem aí da escola há algum tempo e fazendo paradoxo com a escola atual. E aí? Sim, boa noite, Luiz, boa noite a todos, boa noite, Carla. Boa noite. Falar da escola e falar do dia 15 de março, que como é o dia da escola, e falar de uma instituição, como já foi bem dito aqui pela nobre colega,
é um espaço de transformação. Espaço de transformação, palavra-chave. E antes de entrar no ar, a gente estava comentando que a escola passou por um processo de transformação ao longo da sua trajetória, né? Que ela vem sendo essa mola mestre para a condução da formação do indivíduo, formação humana. E ao longo do tempo ela foi de uma instituição que formava o mercado de trabalho, né? E hoje ela é uma instituição que ela forma para a vida, né? Muitas vezes ela compartilha com a família o ato de educar, mas hoje ela faz um papel muito além, como nós já tivemos muitas críticas em que a escola não tem o papel de educar, mas cada vez mais eu vejo que a escola ela tem esse papel, por quê? Porque as famílias são cada vez mais distantes pela necessidade de trabalhar e de dar alimento, né, o bem-estar para os filhos, a escola acaba assumindo esse papel. E eu falo isso com a expertise de estar numa escola de tempo integral, que realmente lá a gente tem a possibilidade de formar o indivíduo para a vida, formar seres humanos. E mais do que isso, no pilar da transformação, a gente saiu de uma escola que ela formava indivíduo para o mercado de trabalho, ela formava indivíduo, para hoje ela formar seres humanos, ela forma para a vida, ela forma cidadão. Como foi bem dito, crítico, ético, né? Mas mais do que isso também, ela tem uma finalidade muito grande, não só de pensar no mundo acadêmico, de pensar no mundo cultural, mas de pensar também nessa espaço que vai conduzir esse grupo para uma condição socioeconômica melhor, né? Então a escola também tem esse papel de fornecer uma condição de que esses indivíduos saiam de lá preparados para enfrentar o mundo, mas mais do que isso, serem transformados socioeconomicamente, por consequentemente transformar suas famílias, né? Em todos os aspectos sociais, políticos e econômicos. Além do ensino de disciplinas acadêmicas, qual é uma das principais funções sociais da escola? Carla. Hoje, no meu entendimento, uma função social, além dessa transformação socioeconômica, ela está formando jovens protagonistas. Jovens protagonistas. Isso. Jovens que dentro da educação, mesmo na adolescência, conseguem pensar no futuro, consegue pensar no olhar para o lado e ver aquilo que ele pode fazer para transformar o seu meio, né? E transformando esse meio, está fortalecendo todo aquele contexto social. E eu não poderia deixar de dizer, de compartilhar aqui com vocês, por exemplo, nós tivemos a grata satisfação de termos um grupo de jovens que essa semana foi premiado, né, com uma bolsa de estudo. Mais do que isso, trouxe para a escola um selo de escola antirracista. É mesmo. Uma pauta que muitas vezes é olhada como sensível, muitas vezes não é trabalhada, mas que um grupo de jovens, orientado por uma professora, se viu na necessidade de olhar e falar, não, existe racismo. A gente precisa combater isso, né? E quando eu vi o processo e que eles foram, né, provedores dessa situação, eu entendi que muitas vezes a gente precisa dar mais credibilidade para o jovem. A gente precisa acreditar, a gente precisa olhar para esse jovem como ser, como cidadão, mas que ele também tem a capacidade de transformar. Então, esse momento para nós foi um momento de transformação. Então, a escola é onde tem jovens que precisa ter credibilidade, que precisa ter visibilidade, porque eles têm uma capacidade de transformação gigantesca do seu meio para si e para o outro, né? Então, acho que a escola tem esse grande papel de transformação. E essa bandeira que esses jovens levantaram é de extrema importância, né? Porque, infelizmente, até hoje acontece frequentemente, a gente vê aí nas reportagens, no campo de futebol, né? Ali o crime de racismo, então tem que ser levantada essa bandeira aí, propagado que não pode cometer esse tipo de crime, né? Racismo. Não só essa bandeira do racismo assim, que a gente tem acompanhado, o importante, o que a gente vê, que muitos jovens, principalmente das escolas públicas, né, eles estão se envolvendo em projeto, mostrando a sua capacidade de formação, que ele é capaz. E muitos falam, mas eu não tenho oportunidade, não estudo em escola particular, estou em escola pública. E isso
Hoje em dia, não é problema mais para o jovem que quer vencer na vida, né? Ele busca, foi igual o professor Valmir disse, ele tem a capacidade, basta ter a força de vontade em buscar, né, o conhecimento para poder ser um cidadão de bem e conquistar o seu espaço, né? Muito bem. Sua complementação, professor Valmir. Desde quando eu me entendo por gente, isso já faz bastante tempo, você fala assim, o jovem é o futuro do país. Sim. Né? Só que a gente foi vendo que esse jovem futuro do país, ele era descredibilizado, invisibilizado, né? E eu acho que hoje a escola está tendo... Não havia espaço. Isso. A escola hoje ela está tendo esse olhar de acreditar nesse jovem. Sabe, a escola pública hoje ela está tendo esse olhar de acreditar nesse pobre, que vê que ele é capaz. E levando a ele, né, as ferramentas necessárias, seja lá o conhecimento acadêmico, seja repertório cultural, né, o repertório ético e crítico, ele sabe buscar o seu espaço. Uma outra situação muito bacana que eu não posso deixar de compartilhar. Por exemplo, nós tivemos um jovem na escola que ele olhou para o contexto mundial e percebeu que a gente estava vivenciando um problema marítimo muito grande, que era o lançamento dos mais variados tipos de dejetos no oceano. E aí ele pensou... Uma preocupação com o meio ambiente. Isso, vou propor uma ação. E ele conseguiu criar um tecido a partir da sobra do bagaço da cana. Foi mesmo? Ele está em São Paulo hoje, ele deve chegar aqui na segunda-feira. Ele foi o vencedor de uma amostra nacional em São Paulo, na FEBRAS, na USP. Ele estudou lá na CPI? Estudou no CP Oswaldo. E com uma coisa, ele passou em 7 universidades federais. Nossa, a prova do que eu falei, né? O orgulho da escola, o orgulho para nós, o orgulho nosso. E assim, então é nesse papel que a escola está situada, né? De olhar para o jovem, dar a ele a oportunidade, mas mais do que isso, além de dar oportunidade, fazer com que toda a sociedade seja capaz de acreditar nesse potencial. Sim. Que de fato é o futuro do país. Com certeza. Agora, de que maneira, Carla, a escola contribui para o exercício da cidadania? Programa Luziane Foco, hoje falando sobre o papel da escola. Você pode participar ao vivo com a gente, 3601-4573, já estão chegando aqui algumas mensagens, daqui a pouquinho eu vou dar atenção para o pessoal, mas pode responder. Bom, a escola ela contribui para a cidadania ao ensinar não apenas conteúdo, né? Foi aquilo que eu falei no início, né? As pessoas pensam que quando as crianças, os jovens vão à escola, eles, né? O foco principal é estudar português, matemática, né? História, as disciplinas, né? Que nós já sabemos quais são. E não é só isso. Eles precisam se desenvolverem, né, através de projetos e convivência, né, com o meio. Os alunos aprendem a respeitar um ao outro, participar de decisões, expressar opiniões, entender realmente o seu papel na sociedade, né, para que eles possam se formar cidadãos de bem e serem alguém, darem orgulho para sua família, para sua escola, e agarrar as oportunidades, né, que vierem até ele para que ele contribua, né, com a sociedade e ser alguém na vida, alguém que ele possa ter o seu sustento próprio, formar sua família e contribuir para a sociedade. Seu parecer, Valmir? A escola ela contribui muito para essa formação cidadã do indivíduo, porque a primeira coisa que ela ensina é que ele não está sozinho no mundo. Não está sozinho. Né? E que ele tem um contato direto com outras pessoas de diversas idades, de diversas condições socioeconômicas, né? E mais do que isso, a escola é o primeiro espaço onde ele de fato aprende, entende quais são os direitos e os deveres, né? E nesse processo de entender quais são os direitos e os deveres, ele começa a ser emergido nesse contexto social. Então ele pode, a partir desse entendimento, se tornar alguém que possa ter o respeito pelo outro, né? Se fortalecer enquanto cidadão e valorizar aquilo que está à sua volta. A escola ela traz para esse indivíduo a questão do que é um ser ético, o que é um ser democrático, né? O que é um cidadão autônomo, né? O que é um cidadão incluído nesses processos tão dinâmicos que o mundo hoje vive emergido, né?
A escola é capaz de mostrar para ele o que que ele possa olhar para os processos, entender e ter as suas próprias ideias, defender os seus próprios ideais. A escola tem esse papel, né? Então, mas acho que, voltando lá no início, a escola ela é o primeiro espaço que mostra para ele que ele vive em sociedade. Que para viver em sociedade ele tem que ter o respeito pelo próximo. E ele aprende essa questão do respeito junto com a família e junto com a escola, né? Já que a Constituição diz que a escola é dever do Estado e da família. E o processo educativo perpassa por esses dois indivíduos, né? Agora, de que forma aí a escola, o papel da escola no desenvolvimento do pensamento crítico? Qual a importância desse pensamento crítico? Bom, o desenvolvimento do pensamento crítico acontece quando a escola incentiva o aluno a questionar, né? A questionar, a refletir e não aceitar tudo como verdade absoluta. Se ele acredita em algo, se ele não acredita, se as pessoas estão falando sobre um determinado assunto e ele não acredita, ele não tem que baixar a cabeça e concordar com tudo. Ele tem que aprender a questionar, a defender, né, a sua opinião. E ao analisar situações, comprar ideias, buscar soluções, o estudante ele se torna mais consciente e capaz de tomar a sua própria decisão. Então, ele tem que ser questionador, ele tem que defender as suas ideias, chegar a um consenso, mesmo que ele esteja errado, ele tem que falar a sua opinião, né? E assim ele vai descobrindo, né? Ele vai crescendo e vai descobrindo o seu potencial, né? E vai chegar a questão correta, né? Que realmente é o correto para a vida dele, ou para determinado assunto, ou para determinada situação. Então, eu vejo por esse lado. Professor Valmir, talvez, eu sou como professor de História, talvez uma das disciplinas que fomenta, que impulsiona, que estimula o aluno a ter uma mente crítica, talvez seja uma das, né? Sim. A história. A área de ciências humanas, ela tem esse potencial, né? De mostrar para o jovem, de mostrar para o adolescente, para o cidadão, os acontecimentos passados, trazendo isso para a realidade, para ele poder tornar esse ser crítico dos processos, né? E hoje isso é tão interessante da sua pergunta, porque a gente está vendo cada vez mais uma situação muito distinta, que a gente vive hoje mergulhado num mundo de informação, né? Exatamente. E a escola ela tem um papel fundamental de ensinar para esse jovem, como a nobre colega aqui disse, que o que é uma informação coerente, correta, sensata, de uma informação falsa, né? E eu vejo que, assim, a gente tem hoje, dentro dessa juventude, esse olhar para esse entendimento do que é, de fato, a informação correta. Sabe, o jovem hoje ele já entende que ele precisa buscar a fonte, né? E aí eu posso compartilhar que quando eu estava na escola, por mais que eu fosse um apaixonado por história, mas eu não via no professor de história aquele pensamento de me tornar um cidadão crítico. Eu via no professor de história alguém que quisesse que eu entendesse a história tal como ela foi escrita, né? Hoje não. Os alunos eles já chegam na escola, quando o professor começa a falar sobre determinado conteúdo, seja democracia, seja política, seja homofobia e outros temas muito relevantes, ele já tem os porquês, né? Ele já quer saber o que aquilo vai levar, de onde que aquilo veio, quais são as consequências desses processos. Então, e a escola é esse espaço de transformação de pensamento, né? Geralmente há uma contestação, né? Por parte de alguns, né? Isso. Muito bem, programa Luziânia em Foco. Vamos tomar água. Daqui a pouquinho eu voltaria aqui com os meus convidados que vão continuar falando aí sobre o papel da escola. Você continue sintonizado na rádio, faz parte do seu dia. Esporte na comunidade, visita a escolinha. Em Alexânia, o deputado Quirino foi conhecer de perto o projeto esportivo da escolinha de futebol da cidade, ao lado do prefeito, o Arley Gouveia. Ex-jogador de basquete e um forte defensor do esporte em Goiás e no entorno do Distrito Federal, Quirino, como coordenador da Frente Parlamentar,
em defesa do esporte na Assembleia Legislativa de Goiás, reafirmou seu compromisso com o esporte de base, que é fundamental para promover disciplina, oferecer oportunidades e construir um futuro melhor para crianças e jovens. Deputado Quirino, esporte é a base da inclusão, cidadania e transformação social. Sua Bis com 0 de entrada só aqui na Moto e Cia. Aproveite, 0 de entrada e parcelas a partir de R$ 727, com condições especiais de financiamento. É a oportunidade que você esperava. E levando sua Bis, você ganha emplacamento grátis, 2 revisões programadas e um capacete de brinde. Não perca tempo, visite nossa loja. Estamos localizados em frente ao Balão da Santa, na Avenida Juventino Rodrigues, em Lusiânia. Ligue ou mande um zap para o número 61 3262 2600 e faça sua simulação agora. Venha para a melhor panificadora da cidade. Venha para Super Pão, um ambiente aconchegante, confortável, com atendimento da mais alta qualidade. A maior variedade de lanches você encontra na panificadora Super Pão. Cuscuz, tapioca recheada, tortas doces e salgadas, empadas, lasanhas, kit festa e a famosa torta de frango da Super Pão. E o melhor pão da cidade é na Super Pão. Aceitamos cartões alimentações, Sodexo, Ticket e Alelo. Super Pão, Rua 18A, quadra 57, lote 17, Parque JK, próxima Cúria. Estamos no Instagram, @pane.superpão. Aquele momento, o calor do dia, a sede e a certeza de que a recompensa está a um gole de distância. Sinta o frio, a pureza, a leveza. Nevassa Chopp, a refrescância em cada gole. Que tal curtir um pagodinho de qualidade, um sambinha show de bola? Aqui na Lusiânia FM você ouve os melhores. Aí foi que o barraco desabou. Domingão da Lu, todos os domingos no comecinho da noite. Aqui você vai sambar e pagodear com os hits que marcaram época. Todo mundo erra sempre, todo mundo vai errar. Domingão da Lu, Lusiânia FM, a rádio que faz parte do seu dia. Lusiânia. Estamos de volta com o seu programa Lusiana em Foco, hoje falando sobre o papel da escola. Mas antes de darmos prossecução aqui, continuidade na entrevista, quero falar algo importante aqui sobre a Ana Folha e a Turma do Lixão. Segue a divulgação da proposta pedagógica do livro infantil Ana Folha e a Turma do Lixão, que, abre aspas, vamos preservar nossas florestas, fecha aspas. Workshop com Ana Folha, público-alvo, educadores do ensino infantil, fundamental e cidadãos. Diálogos sobre o consumo infantil, práticas educativas sobre temáticas, cidadania ambiental, leitura de textos, reportagens e outros. Educação ambiental com Ana Folha e Turma do Lixão. O link aí, depois você pode acessar aí da podeditora.com.br. Contato 619-9859-26436. Coordenação Luciana Ribeiro. Ilustração também Juliana Ribeiro. Luciana Ribeiro, que foi a minha colega na faculdade de jornalismo. Ela que também é escritora. Meus parabéns, Luciana Ribeiro. Embaixadora Lixo Zero, consultora Lixo Zero, pedagoga, escritora, jornalista, educadora ambiental. Muito bem, tá aí, o recado foi dado. Vamos lá, daqui a pouco eu vou dar atenção para o pessoal. Vou dar uma olhada aqui logo. A Alexandra Torres mandou aí uma mensagem pra gente, um link no Facebook, muito obrigado. Visão Caminhoneiro gravou o áudio, mas não apagou, né? Apagou, gravou e apagou, gravou 2. Toinha também mandou aqui uma boa noite, olha lá. Boa noite, Deus abençoe. Tá aí, ó, mandou uma mensagem de boa noite. Jesus, Rei dos Reis, boa noite, que Deus abençoe o seu descanso. Amém, obrigado. Também o D mandou uma boa noite aqui pra gente. O Paulo Santos, boa noite. Alexandra Torres, falei agora há pouco. Norma,
Parabéns, né? Tá aí, obrigado. As participações dos nossos ouvintes internautas. 3601-4573, participe com a gente. Vamos dar aqui continuidade com meus convidados. Ana, qual a importância da escola para a redução das desigualdades sociais? Ana não. Ana tu estava anunciando, né? Ah, tá. A Carla, agora sim. Ao vivo tudo pode acontecer. Vai, Carla. Bom, a importância da escola para a desigualdade social, a escola ela tem um papel essencial na redução da desigualdade social, porque é uma das principais formas de dar oportunidades mais justas para todas as pessoas. E quando a escola garante acesso à educação, ela permite que as pessoas de diferentes realidades, né, tenham a chance de aprender, de se qualificar, e conquistar melhores condições de vida. E isso pode mudar o futuro de uma pessoa e até de uma família inteira, né? Não só dela própria, mas da sua família em geral. E, além disso, a escola também ajuda, como a gente já falou, né, bastante, ajuda a desenvolver a consciência crítica, fazendo com que os alunos entendam seus direitos, a questionarem injustiças, participem mais ativamente da sociedade, também contribui para o acesso, igual a gente está falando do mercado de trabalho, quanto maior o nível de escolaridade, maiores são as chances de emprego e de renda, né? Maiores chances eles vão ter no mercado de trabalho para poder conseguir se sobressair, né? Diante de tanta disputa nos espaços. E a escola é uma ferramenta poderosa para diminuir essa desigualdade, porque ela oferece conhecimento, ela oferece, além de conhecimento, oportunidade, formação cidadã, ajudando a construir uma sociedade mais justa, né? Então, a educação, ela é transformação em todas as áreas da nossa vida, e principalmente para o mercado de trabalho, né? Para quem tem um sonho de crescer, de melhorar de vida, não só para ele, mas para sua família, o único caminho de crescimento para ter essas conquistas é através da educação. Valmir, seu parecer sobre a redução das desigualdades sociais. O nosso sábio, Paulo Freire, ele fala uma frase muito curiosa, né? Que escola transforma pessoas e pessoas transformam o mundo. Né? Então a escola realmente é um espaço de transformação, como a colega disse. Por quê? Porque ela permite, né, dentro desse mundo tão desigual, ela coloca pessoas naquele mesmo espaço com características socioeconômicas, culturais, os mais diversos pensamentos, e ela faz com que essas pessoas caminhem numa única direção, que é buscar se desenvolver, né, intelectualmente. E essa caminhada intelectual faz com que essas pessoas ganhem notoriedade ao caminhar para o mundo acadêmico, né, ao caminhar para o processo, para o empreendedorismo, né, ao fortalecer o mercado de trabalho, cada vez mais preparado para enfrentar esse mercado de trabalho. Então a escola ela é esse espaço de construção do saber, mas que olha para esse indivíduo como pessoa e leva esse indivíduo para onde ele quer ir. Eu quero ser um cientista, eu quero ser um astronauta, eu quero ser um advogado, eu quero ser um juiz, eu quero ser um engenheiro, né? Eu quero ser um pedreiro, eu quero ser um professor. Então a escola é esse espaço de transformação, né? De sonhar com esses indivíduos e dar a eles a oportunidade de ser o que eles querem. E outra coisa que a gente não pode deixar de dizer nesse processo é que assim, a gente vem cada vez mais vendo o mundo em transformação de forma muito rápida, muito brusca, né? E a escola é um dos espaços que mais se transforma para poder acompanhar essas transformações e não permitir que esse jovem, que essa galera, se perca pelo caminho. Então a escola hoje ela é um espaço de desafio para entender esses processos e continuar fazendo com que essa geração cada vez mais imediatista, cada vez mais sedenta por conhecimento ou por conquistar o mundo, que ele possa ser lapidado para alcançar os seus objetivos, né? Então a escola nesse contexto
ela é realmente aquela espaço de transformação social que vai conduzi-los para um desenvolvimento socioeconômico cada vez mais elevado. Agora, um ponto aqui que não podemos deixar passar em branco é sobre a preservação da cultura, né? Esse espaço de preservação da cultura. O senhor, como professor de História, pode nos falar muito bem como isso ocorre no dia a dia. Bom, é mais um instrumento que a escola tem, né, para poder trabalhar e provocar nesses jovens o que de fato é cultura, por que ela tem que ser preservada, né? E a gente não pode deixar de falar da própria cidade de Lusiânia, né? A cidade de Lusiânia nasceu sob o berço escravocrata da mineração e muita coisa se perdeu nesse contexto, mas que a escola tem esse papel de resgatar esses conhecimentos e fazer com que esses jovens tenham esse entendimento, né, desses processos e fortalecer a cultura local. Assim como a gente fala de Brasil, a gente fala de mundo, a escola é esse berço onde a gente tem que resgatar esses processos culturais e dar para esses jovens repertório dessas nuances culturais, né, seja indígena, afro-brasileira, seja para quem chegou aqui no berço do plantio do café, da cana-de-açúcar, né? Então, a gente tem hoje uma riqueza cultural muito grande que a escola tem o papel não só de preservar ela materialmente e imaterialmente, né? E o professor acaba tendo essa responsabilidade. E quando você consegue dar esse entendimento, esse olhar para o estudante, ele consegue olhar para o lado ou para si e ver como pessoa melhor. Porque eu acho que a gente só valoriza a nossa cultura quando a gente mostra de onde viemos e para onde vamos a partir dos conhecimentos que é gerado nesse contexto. Então a escola tem esse papel, né? Carla. Sim, nosso colega já falou assim, resumiu tudo, né? Falou muito bem. Sim, mas assim, a escola, ela é importante no espaço de preservação da cultura e isso acontece de várias formas no dia a dia. Primeiro, por meio do ensino dos conteúdos, como a gente já até citou, né, como história, né, o professor de história como pode afirmar aqui, geografia, literatura, artes, que transmitem esses conhecimentos sobre tradições, costumes, né, valores, a identidade de um povo. E a escola também, ela preserva a cultura ao valorizar as manifestações culturais, como festas típicas, né, as festas juninas, que no mês de junho a cidade toda para poder festejar, folclore, datas comemorativas, né, músicas, danças, brincadeiras, histórias populares, mantendo sempre viva essas tradições. E outro aspecto importante é o respeito da valorização da diversidade cultural. Ao acolher esses alunos de diferentes origens, a escola ela cria um espaço de troca de experiência, né, onde cada cultura tem que ser reconhecida e tem que ser respeitada, né, pelas pessoas que estão ao seu redor. E além disso, né, os professores eles têm que atuar como mediadores, né, dessas situações, incentivando os alunos a conhecer, a refletir, a dar continuidade à cultura, ao mesmo tempo em que também aprende a transformá-la, assim, vamos dizer, de uma forma consciente. E a escola, ela preserva a cultura ao ensinar, a vivenciar, valorizar as tradições, ajudando a formar indivíduos que reconhecem e respeitam sua própria identidade cultural, não só a sua própria identidade, mas das outras pessoas também, né? Muito bem, o Visão Caminhoneiro acabou de mandar o áudio aqui, não foi filtrado, né? Não foi filtrado. Estamos ao vivo. Vamos lá, vamos ouvi-lo então, o que ele tem a nos dizer aí. Fala, Visão Caminhoneiro. Boa noite. A pessoa que está falando aí, ela é muito boa para falar. E desculpa, eu não acompanhei no começo, mas qual o nome dela? Estou acompanhando aqui na rádio e gostaria Carla. Naturalmente de ouvir. Ela Carla e Valmir. Toda a formação certa para falar com a gente. Te agradeço bastante. Se ela puder refrisar sobre tudo isso aí,
porque nós temos crianças, né? E eles têm um leque maior do que nós tínhamos antigamente. Então é muito bom. Tem uma pessoa que fala naturalmente assim, que se dispõe, faz direitinho, é bonito, porque as crianças não podem perder esse leque. Elas estão perdendo para o telefone, estão perdendo mais do que antigamente. Elas estão perdendo. Antigamente existia a enxada, pá, existia muita coisa que seria combinado, seria coisas mais... Meu Deus, é isso aí, ó. Era combinado com o pai, com a mãezinha, mas antigamente era isso. Desculpa, não vou apagar áudio não, porque fica feio. Mas é isso aí, eu me sinto aqui ouvindo vocês, eu quero desabafar, eu gosto muito sobre vocês, o que estão falando, mas fica puxado essa situação. Tá aí a participação do nosso ouvinte, né? E eu gosto muito de vocês. Obrigado. Tá a participação aí, não identificou se o seu número está salvo aqui como Visão Caminhoneiro, né? Puder mandar seu número aí pra gente, né? Honrá-lo aqui, falando seu nome. Mas os meus convidados ouviram aqui muito bem o seu relato, seu comentário, e agora é com eles. E ele traz uma coisa muito curiosa, né? Que ele fala da expertise das crianças de hoje. Exatamente, um leque, né? É isso, que eles têm um leque de conhecimento, um leque de oportunidade, mas que eles estão perdidos, né, em relação à tela. E ele faz uma análise comparativa, né, da época dele para a época de hoje, que na época dele era, né, mais atrasado, que tinha enxada, tinha tudo mais. Mas eu vou me ater à fala que ele falou da expertise dos meninos. Que realmente os meninos hoje eles têm uma capacidade, né, muito maior pelo o mundo de informação que eles têm nas mãos. Então, muitas vezes o conhecimento sobressai a questão dos pais. E a escola precisa entender esse processo de manter, né, esse conhecimento, elevar esse conhecimento, mas nunca esquecer, né, que são filhos, que são crianças, e que tem que ter esse olhar. E aí uma coisa que eu vou pegar na fala dele também, que é muito curioso quando a gente traz para a escola, é que a escola, eu falo sempre que a escola é um espaço onde os mundos se encontram, né? Porque eu pego pessoas de bairro diferente, de cultura diferente, né? De religião diferente, costume, de condição socioeconômica diferente, eu coloco dentro do mesmo espaço e a gente tem que fazer essas pessoas convergir na mesma direção, né? Essas crianças convergir na mesma direção. Então é um desafio. Então, assim como ele tem a preocupação com as crianças, né, que estão muito mais repertório, a escola também tem esse desafio, que é juntar tudo isso e fazer com que seja funcional e direcioná-los, né, para o caminho que cada um quer seguir e que vai levá-los para as suas realizações, né, e com isso realizar também as famílias. Carla, qual é a sua complementação sobre o argumento aí do nosso ouvinte? Não, o Valmir ele já disse tudo, né? Mas eu só quero complementar, igual o ouvinte disse, que no tempo dele era enxada, a cultura era totalmente diferente dos dias de hoje, né? Hoje em dia, a gente tem aluna lá na escola de 1 aninho que quando pega o celular, ela já passa o dedinho. Ela já sabe manusear o telefone. Então, a internet, a tecnologia é boa, é ótima, mas usando devidamente correto. E hoje as crianças estão se perdendo, né, nas telas, se tornando viciadas, dependentes da tela. E isso não é bom. Então, foi o que o Valmir falou, tem que saber juntar, né, o que é bom, a tecnologia, com os bons costumes, com os conteúdos, com os valores, tudo em conjunto que eles precisam aprender, saber administrar para formar uma criança que vai ser bem sucedida na vida. Por falar em tela, em algumas escolas já a proibição, né, do uso do celular. E eu vou fazer um comentário que é a respeito da Lei 15.100, né, que proibiu o uso do celular na escola. E aí eu vou falar da experiência própria. Nós tínhamos uma escola antes dessa proibição e uma escola pós-proibição. A escola pós-proibição é uma escola onde o aluno tem contato com o outro, sabe? Ele não está colado na tela.
É um aluno que ele consegue questionar e perguntar ao professor determinada situação que ele muitas vezes ficava restrito ao celular e ele não teria essa coragem. É uma escola onde eles dialogam entre si, onde eles têm convivência harmoniosa, né? E mais do que isso, é uma escola onde eles aprendem. O nível de aprendizagem dos nossos alunos, 1 ano depois da proibição, não tem comparação com o nível de aprendizagem dos nossos alunos antes da lei. Então, assim, foi um ganho satisfatório para o desenvolvimento cognitivo dos nossos estudantes, realmente essa repressão à tela. Então, que permaneça, né? Que a gente, de fato, agora pode retroceder e continuar formando cidadãos críticos, cada vez mais críticos e autônomos. E a tela, infelizmente, ela não tomou só o lugar da escola, né? É na família. As pessoas hoje, elas não sentam numa mesa para conversar, para falar como foi o seu dia. Cada um no seu celular, chega, vai para o quarto, vai no seu celular. Então, isso está sendo prejudicial. E isso vem de casa, o costume, e reflete na escola. Então, as pessoas têm que saber dosar, usar o seu tempo, a tecnologia para o uso correto. Esse já cabe até um outro tema, né? Intoxicação Isso, digital. Né? Exatamente. Sim. Muito bem. Agora, o desenvolvimento da autonomia, né? O que significa na prática, Valmir, esse desenvolvimento da autonomia do aluno? Olha, o desenvolvimento da autonomia do aluno é justamente a escola, né? Poder dar a ele todo o repertório possível. Primeiro, para que ele se conheça, né? Segundo, ele conheça o ambiente onde ele está inserido. Terceiro, que permita a ele, né, quando nós falamos inicialmente de protagonismo, que a gente permita a ele saber para onde ele quer ir e que a gente possa orientá-lo a chegar até esse espaço, né? Então, ser autônomo hoje, na minha percepção, você dar esse repertório de pessoa, de indivíduo, de mundo, para que ele possa fazer as suas escolhas, né, e caminhar dentro desse processo do seu avanço como indivíduo social. Sim. Visão Caminhoneiro mandou um outro áudio aqui, vamos dar uma prioridade para ele também, né? Vamos, o ouvinte está participando, vamos ouvi-lo. Fala. Exatamente. A tal da IA, ela é uma tecnologia que veio para a gente tem que entender ela também, porque senão a gente vai ficando para trás. No caso, a formação agora ela é mais complexa. Não é assim do jeito que a gente fazia antes, só bebê neném. E também a gente tem que saber como se lidar com as crianças hoje. São motoristas de van. Então, assim, não é só você pegar e falar. A gente tem que ver, ouvir, sentir, fazer. Existem várias formações, cada qual tem a sua formação. Eu, então, agradeço vocês demais e gosto muito de vocês. As pessoas só vão para pedir música, essa é a realidade. Mas eu estou aqui para debater com vocês e gosto muito de debater com vocês, porque tá certo. Se for para mim só ligar o rádio, não compensa você ter ido aí. Vocês, né? Um exemplo, não sei quem é, que está aí muitas pessoas, mas eu represento vocês aqui no meu eu com amor. Eu gosto muito de vocês para ouvir a todos vocês, porque ninguém debate isso aí e ninguém fala, mas eu estou só agradecendo a vocês grandemente, com satisfação e paz. E as pessoas não usam a rádio só para quê? Para fazer errado. É só para abracinho, abracinho, abracinho. Ou sumiu o documento, tudo bem, ok, legal, 100%. Mas o importante é isso, a gente tem que falar e gera direito para nós todos. E eu, como cidadão, eu amo todos vocês. O que vocês fizeram foi sensacional para a gente aqui. E vai dar certo, já deu certo. Vocês são nota 10 aqui. E um abraço. Fica com Deus. A gente está aqui.
Tá aí a participação, né? Mais uma vez aí, complementando. Falou sobre a IA, né? Que hoje está em alta. E aí, a IA chegou e está dominando o mundo. Ele traz uma pauta que é preocupante, porque ela sendo bem utilizada, ela traz um desenvolvimento. Mas ela também permite que, ao ser mal utilizada, ela pode inibir o desenvolvimento cognitivo, né? E a escola tem que ter essa preocupação, por quê? Porque a gente lida diariamente da criança, do adolescente ainda a imaturidade, né? E essa ausência, domínio, né? E essa ausência da maturidade pode fazer com que ele possa utilizar esses mecanismos, né, de forma negativa. Assim como a gente falou da tela anteriormente, que era um processo, né, que atrasava o desenvolvimento cognitivo, tirava a atenção, a IA ela vai no mesmo caminho, né? Porque sendo bem utilizada, ela vai enriquecer o repertório. E atrapalha até o desenvolvimento do pensamento crítico. Isso. Porque não pensa, né? Sendo mal utilizada, ela vai pensar por ele, né? E é isso que, de fato, pode atrapalhar o progresso intelectual. Diante do que o Val me falou, não tem mais nada a acrescentar. Assina embaixo. É totalmente isso do que ele disse. Não tem para onde correr. Agora, uma última pergunta aqui, antes de irmos embora. Vamos para a pergunta aqui de que forma a escola incentiva a inovação e o progresso científico. Está ligado a IA, né? Porque, de qualquer forma, IA é a novidade. O grande desafio da escola, e aí a gente volta lá no início, quando a gente fala do processo de transformação que a escola vem passando, a escola está saindo do patamar, né, de ser mera formadora de indivíduo para o mercado de trabalho, para ser uma instituição que leva o aluno a conquistar o mundo, né, a ser quem ele quer ser. E aí, para a educação básica, hoje a iniciação científica é um dos fatores que mais promove a melhoria do desenvolvimento cognitivo. Para se ter ideia, a escola hoje ela desenvolve projetos magníficos, tipo a produção de tecido a partir do bagaço da cana, né? A pesquisa científica a respeito da produção do bioplástico a partir da casca do jatobá, né? Produção de celulose a partir da folha do piqui. Então, são projetos que já estão sendo desenvolvidos nas escolas, e no CP Oswaldo não é diferente, e isso está acontecendo lá dentro. Então, a gente vê que o aluno hoje ele já está mais intencionalizado. Anteriormente, a gente tinha o aluno que ia para a escola para ir para o mercado de trabalho. Hoje, a gente tem um aluno que vai para a escola com foco na academia, com foco no mundo universitário e com foco no mundo científico, né? Então, isso, de fato, valoriza os nossos jovens e valoriza o nosso mundo, né? Sua complementação, Carla. Bom, a escola ela incentiva, né, a inovação do progresso científico quando ela vai além da memorização e estimula a curiosidade, né, a investigação, a criatividade dos alunos. Na prática, isso acontece quando o aluno ele é incentivado a questionar, a explorar, a experimentar. Em vez de apenas receber respostas prontas, ele aprende a levantar hipóteses, testar ideias, buscar soluções, né, de formas concretas, por meio de aulas investigativas, né, como experimentos que aproximam a teoria da sua realidade. E incentivando a pesquisa, o uso de diferentes fontes e o pensamento crítico, né, trabalhando com projetos onde os alunos precisam criar, inovar, resolver problemas reais. E utilizando tecnologias também que ampliam o acesso à informação, que estimulam novas formas de aprender, promovendo também a criatividade, né, permitindo que o aluno pense diferente e proponha novas ideias, né? Além disso, também, a escola desenvolve atitudes importantes para a ciência, como curiosidade, persistência, colaboração, abertura ao erro, como parte do seu aprendizado. E a escola contribui para essa inovação, o progresso científico ao formar pessoas que pensam, questionam, criam, buscam soluções, características essenciais para, vamos dizer assim, para o avanço da sociedade, né? Muito bem, o programa Luziane Fox está chegando ao final. Quero agradecer aqui aos meus participantes, aos meus convidados, o diretor na CPI, professor de História, Valmir Silva, também Carla Almeida, psicopedagoga, e gestão e orientação educacional. Muito obrigado pelas participações de vocês.
abrilhantaram o programa, falaram muito bem sobre o papel da escola. Muito obrigado. Agora as suas considerações finais. Bom, eu assim, de tudo que foi dito aqui, assim, uma citação que não tocou muito no assunto, que eu queria destacar, foi sobre a importância da escola na saúde mental e emocional das crianças, né? Assim, que a gente na escola, a gente não é só professor, não é só diretor, a gente é médico, a gente é psicólogo, a gente é de tudo um pouco, né? E nesse momento, a gente tem que lidar com as crianças, passar confiança, né? Passar carinho, para que eles confiem na gente e determinadas situações que eles vivenciam nos seus lares, que muitos, infelizmente, são lares desestruturados, né? Que eles tenham uma confiança no educador que está na escola para poder expressar o que ele está sentindo. Eu mesmo tenho crianças na educação infantil que, ao passar dos dias que a criança pegou confiança em mim, ele relatou fatos, assim, fatos que surpreendentes. Né? Se contar, a gente não acredita. Esse é um tema também fundamental, exatamente, né? Mas a gente vai encerrar agora, mas vamos deixar para uma outra oportunidade exatamente. Falar sobre isso. Muito obrigado. Então, foi muito válido, eu agradeço, né, a participação, espero que todos tenham gostado e que a educação transforme vidas, né? Onde quer que nós formos, que a educação possa transformar vidas. Valmir, muito obrigado. Luiz Alberto, muito obrigado, né, a nossa colega aqui. E falar de educação, eu acho que é falar de transformação, falar de construção social, falar de mudança, né? E isso precisa ser falado mais vezes, para que a gente também possa trazer a família para discutir esse processo, porque ela é uma peça fundamental no processo de formação do Andamos juntas, né? Vou ficando por aqui, desejando a todos um excelente final de semana. Você pode seguir a rádio no Instagram, no YouTube e também a minha conta, né? Jornalista formado Luiz Alberto, no Instagram, no YouTube, Talk Show do Luiz Alberto. Vamos nessa porque é bom demais. Luziane em Foco. Desejo a todos um excelente final de semana. O seu sábado à noite tem um programa diferenciado. Luziânia em Foco. Luziânia em Foco. Notícias atualizadas, entrevistas, participação da comunidade e muito mais. Fique por dentro dos últimos acontecimentos na sua Luziânia FM. No programa Luziânia em Foco, com a apresentação do jornalista Luiz Alberto. É todos os sábados às 19 horas. Luziânia FM, a rádio que faz parte do seu dia. Luziânia! Luziânia FM.